Querido Padre Igor, queridos irmãos e irmãs do Santuário do Santíssimo Sacramento de Cantagalo, também eu vi a Romilda, está aí de Floresta, quero saudar o Valdivino, que está aí, com Margarete, queridos irmãos e irmãs dessa amada paróquia. Nós temos hoje dois textos que a princípio parecem entrar em contradição, a carta aos Coríntios e o texto do Evangelho. Primeiro, porque São Paulo nos diz que a letra mata e o Espírito vivifica. E faz algumas considerações mostrando que a lei do Espírito, ou a graça, é maior do que a lei, maior do que a letra. Inclusive exemplificando com Moisés no Antigo Testamento, dizendo: olha, se foi grande a glória naquele tempo com os mandamentos recebidos por Moisés, isso não se compara àquilo que é a glória da graça do Espírito, da ação do Espírito. Nós estamos nessa semana sentindo ainda a alegria da celebração de Pentecostes. Já no Evangelho, Jesus vai dizer: olha, sobre a lei eu não vim mudar nada, eu vim dar cumprimento, não vim mudar uma vírgula da lei. Bom, como é que nós podemos entender então São Paulo dizendo que a letra mata e é o Espírito que dá vida, portanto a lei ela cerceia, ela inibe, ela prende, repreende, ela mantém fechado, quando a graça ela expande. A graça, o Espírito Santo sopra onde quer, o Espírito é muito maior, portanto, é o que nos diz São Paulo. E, no entanto, Jesus que vai dizer: olha, eu estou de acordo com a lei é importante, eu não vim abolir a lei. Se nós olharmos a prática de Jesus, nós vamos encontrar algumas ações que nos mostram qual é a relação de Jesus com a lei. Por exemplo, o apedrejamento da mulher adúltera. A lei mandava apedrejar a mulher adúltera, o adultério. Jesus apedreja? Não. Jesus age em desacordo com o que a lei dizia. Num determinado momento, colocaram Jesus contra a parede, falando sobre o divórcio. Hoje é dia dos namorados, não esqueci não. No final, a gente pede o pessoal dar um beijo, não sei, pode. Ele falou pode antes de ouvir o que eu ia dizer, você viu, né? Falei pode, aí ele já concordou, você deu mal, né? Porque eu não esperava o que eu ia dizer. Bom, foram questionar Jesus sobre a lei do divórcio, dizendo que Moisés permitia o divórcio. E aí a gente conhece a resposta de Jesus, que disse: olha, isso foi por causa da dureza do coração do pessoal que ele deixou essa lei, mas o que Deus uniu, o homem não. Foi Jesus que disse isso, em desacordo com uma coisa que a lei permitia, que era despedir a mulher. Segundo exemplo de Jesus em desacordo com a lei. Há um exemplo tremendo e forte, que precisa ser bem compreendido, e interpretado. Os discípulos de Jesus retiram espigas de milho de plantações que não pertencem a eles. Desculpem a expressão, em outras palavras, é roubo, estão surrupiando. E os fariseus chamam a atenção: olha, os teus discípulos estão tirando espigas de outra plantação ali que não pertence a eles. Jesus utiliza uma passagem do Antigo Testamento dizendo: olha, Davi, quando teve fome, entrou no santuário e comeu os pães consagrados ao Senhor, pães que ele não tinha direito de comer. Jesus coloca de novo a vida, no caso agora a fome, fome é vida, fome é morte, comida é vida. Coloca isso acima da lei da propriedade privada. Vamos dar mais um exemplo, o mais famoso de todos. Quantas vezes Jesus foi repreendido porque fez milagres e curas no sábado, quando na verdade o sábado, o sétimo dia que Deus na criação do mundo descansou, era o dia santo, santificado, portanto não se podia fazer nenhum esforço, nenhum trabalho, não podia fazer nada. E Jesus nunca deixou de socorrer uma pessoa em necessidade, mesmo neste dia santificado, o sábado. Por que eu cito esses vários exemplos e teriam outros?
para mostrar que, ao mesmo tempo em que Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, Jesus nos dá um novo significado da lei, nos colocando que a lei está a serviço do homem, do ser humano, e não o homem é escravo da lei. De fato, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio colocar a lei no seu devido lugar. Toda lei está a serviço e deve estar a serviço da vida. A vida é sempre maior do que a lei. A lei está aí, são criadas leis para garantir o quê? A vida, para que nós possamos viver bem. Todas as leis deveriam ser para isso. Aquelas que não servem para isso devem ser de fato desobedecidas. Aí eu vou lembrar de uma outra passagem dos Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos são chamados a atenção porque não podiam pregar, foram avisados que não podiam pregar, e Pedro vai dizer, olha aqui, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Os homens me disseram para não pregar, mas eu devo obediência a Deus. Se alguma lei não favorece a vida, esta lei não nos serve, porque toda lei está a serviço da vida, toda lei deve estar a serviço do ser humano. Bom, queridos irmãos e irmãs, para que digo tudo isso? Para agora entender o que São Paulo diz e o que Jesus diz. A lei é importante, mas a lei está a serviço de algo maior. E o Espírito Santo é este que dá a vida e garante a vida. O Espírito Santo é este que nos inspira e favorece para que as coisas de Deus aconteçam. O Espírito é o sopro, é o ruar de Deus, é o sopro de Deus, a inspiração de Deus para nós, em nós, presença de Deus em nós. Portanto, nós aprendemos na dicotomia, ou não é uma dicotomia, na verdade, as duas coisas que se encaixam, que devem estar em acordo e não em desacordo entre a lei e o Espírito. Obviamente vai prevalecer o dom de Deus, que é o Espírito, mas a lei que deve estar a serviço da mesma vida e da mesma ação de Deus entre os homens. E aí, encerro, dizendo que a grande dificuldade de Jesus com os fariseus era justamente porque os fariseus compreendiam a salvação como simplesmente o cumprimento de uma cartilha de regras. E aí, queridos irmãos e irmãs, talvez more em nós ainda o erro e o pecado, quando nós compreendemos, como os fariseus, de que ser cristão, ou para garantir a salvação, eu tenho que cumprir normas. Eu cumpro o preceito da missa dominical, mas entre a minha casa e a igreja, eu desprezo as pessoas. Eu sou arrogante, eu sou antipático, mas eu estou cumprindo a lei, eu estou garantindo a salvação. Eu rezo todos os dias em casa, ainda que eu viva em guerra com a minha vizinha e eu fale impropérios e diga coisas da raiva e do ódio que sinto dela, mas eu não deixo de rezar o meu rosário todos os dias, estou cumprindo com uma norma. Estão percebendo qual é a importância da discussão da lei e da ação do Espírito? É isso que Jesus sempre mostrou aos fariseus. O que salva, minha gente, não é o cumprimento das regras, ainda que elas sejam importantes e que nós devemos segui-las. Mas existe uma coisa maior. Essa coisa maior é o Espírito. Essa coisa maior é o amor. Essa coisa maior é a generosidade. Essa coisa maior é como é que nós relacionamos com o outro, com o Deus que habita no outro, com Deus que habita no outro e que habita em mim também. Eu rogo ao Senhor que, neste segundo dia da nossa novena, nós possamos compreender que nós precisamos abrir cada vez mais nossas mentes e nosso coração para a ação do Espírito Santo de Deus, para que, santificada a nossa vida, ela possa ser sinal, luz para os outros, para que possam ver, ainda mais numa cidade como a nossa, pequena, que todos se conhecem, que possam ver pelo testemunho nosso que nós somos verdadeiramente cristãos e católicos. Nós não somos cristãos de cartilha, que obedecemos a normas e regras e mandamentos, mas nós somos pessoas que queremos amar, que queremos mostrar o amor de Deus. E isso a gente vê na nossa prática diária. O seguimento a normas é frio,
Do Espírito vem o calor humano, vem o amor. E é isso que nós devemos buscar e seguir em primeiro lugar. Vamos deixar um instante de silêncio para que a palavra de Deus caia em nosso coração. E se você puder, faça propósitos diante do Evangelho, das leituras de hoje, para que a sua vida possa estar baseada na presença de Deus na tua vida e que você resplandeça o amor e a graça do Senhor.